Olá, alunos! Essa é a nossa última videoaula e na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão para a próxima avaliação. Lembram quando a gente estudou sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil? Então, é sobre isso que nós vamos começar então a falar nessa aula. A família real chegou ao Brasil em 1808. Isso foi totalmente diferente de outras colônias. Nunca uma família real havia pisado antes em sua colônia. Aqui no Brasil isso aconteceu em decorrência a diversos fatores que estavam acontecendo lá na Europa, principalmente as pressões de Napoleão Bonaparte para que Portugal aderisse ao bloqueio continental. Vocês lembram o que foi o bloqueio continental? Nesse bloqueio, Napoleão Bonaparte obrigava todos os países europeus a fecharem os seus portos comerciais para os ingleses. O único país que não aceitou esse bloqueio foi Portugal, mas eles fizeram um jogo duplo, né, na figura de Dom João, o príncipe regente de Portugal, fingiu que aderiu ao bloqueio continental para Napoleão Bonaparte, só que às escondidas ele estava planejando fugir com toda a família real para o Brasil. E assim, em 1808, então, chega toda a corte portuguesa e a família real para viver bastante tempo aqui no Brasil. E aí, então, a história do Brasil, que naquele período era colônia, começa a modificar. Porque para ser a nova sede e morada da família real, o Brasil precisou passar por diversas mudanças. Uma das mudanças muito importantes nesse período foi que o Brasil se tornou Reino Unido de Portugal e Algarve. Assim, então, o Brasil caminhava para uma possível independência. A família real permaneceu no Brasil até 1821 por pressões das cortes portuguesas. Dom João e sua família retornou a Portugal, mas antes de retornar, Dom João deixou aqui no Brasil o seu filho, Pedro I. Ele então ficou como príncipe regente do Brasil e vai ser ele que em 1822 vai fazer a independência do Brasil. Então, a partir desse momento, inicia a história do Brasil independente. A partir de 7 de setembro de 1822, inicia então a história do Brasil independente, tendo Dom Pedro I como nosso primeiro imperador. O primeiro reinado é um curto período da história do Brasil independente, que vai durar de 1822 até 1831. Nesse primeiro momento, Dom Pedro, nosso primeiro imperador, vai ter que buscar apoio tanto interno quanto externo para que o Brasil fosse visto como um país independente. O Brasil será reconhecido como um país independente a partir do momento em que Dom Pedro vai conseguir um empréstimo com os ingleses e vai pagar a indenização a Portugal, que então finalmente vai reconhecer esse país como um país independente. A figura de Dom Pedro vai ser modificada e vista de outras maneiras aos poucos quando ele se mostrar um imperador muito autoritário. Aquele mesmo Dom Pedro que foi visto como um herói será muito criticado durante o seu governo. Por quê? Já em 1823, Dom Pedro dá provas de que ele é uma pessoa autoritária. Quando a elite brasileira se reúne em uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição do Brasil, ele não vai concordar com muitas coisas que estavam dentro dessa Constituição e vai fechar o Congresso Nacional e criar uma nova Constituição que atenda aos seus interesses. A Constituição de 1824 será a primeira Constituição válida outorgada pelo nosso imperador. Essa Constituição ela é vista como uma Constituição onde há um certo liberalismo à brasileira. É assim mesmo que muitos falam sobre essa Constituição. Por quê? Dentro dessa Constituição havia ainda o sistema escravista, né? O Brasil ainda continuava sendo um país com o regime da escravidão, visto que a maioria da elite brasileira era proprietária de terras e donos de escravos. O voto dentro dessa Constituição era um voto censitário, ou seja, para votar e participar de eleições, né, de votações, deveria ter uma renda mínima. A pessoa deveria ter uma renda mínima. E tinha também a questão dos 4 poderes. Lá, quando a gente estudou sobre o iluminismo, Montesquieu criou então a noção dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que deveria ser dividido entre pessoas diferentes, para assim não haver aquela concentração de poder apenas na mão de uma pessoa só.
Dom Pedro, ao trazer essa noção dos três poderes para o Brasil, trouxe também um quarto poder, que é o poder moderador. E assim, então, ele se mostrava como uma figura autoritária. E isso só fez com que a crítica contra ele crescesse dentro do Império. Jornais que foram criados nesse momento passavam a fazer críticas ao imperador, movimentos como a Confederação do Equador, que tinha como objetivo separar algumas regiões do Nordeste do restante do Império, mas Dom Pedro conseguiu então acabar com esse movimento, mandando tropas que conseguiram prender os principais líderes desse movimento. Em 1825, mais ou menos, houve a prisão dos principais líderes do movimento da Confederação do Equador, onde temos a morte do Frei Caneca. A partir desse momento, então, muitas críticas a Dom Pedro só vão crescendo, e até chegar um momento em que Dom Pedro não vai conseguir, então, continuar no poder. O que ele vai fazer? Ele vai abdicar o poder ao trono brasileiro em 1831. Só que ele vai seguir o exemplo de seu pai. Ele vai deixar também o seu filho de apenas 5 anos aqui no Brasil sob o cuidado de regentes. Segundo a Constituição de 1824, antes de completar 18 anos, o imperador era considerado menor e não poderia governar. Na falta de um parente próximo, o Brasil então deveria ser governado por regentes, uma regência trina permanente, segundo o que estava dentro da Constituição. Como eu falei anteriormente, quando Dom Pedro I foi embora, deixou seu filho de 5 anos aqui no Brasil. Uma criança de 5 anos não tem condição de governar. Então, nesse momento, começa o período regencial, o momento em que o Brasil será governado por regentes até que o príncipe complete a sua maioridade. Esse momento é um momento muito conturbado da nossa história. Diversas revoltas e manifestações que ameaçaram a unidade do Império vão acontecer. A revolta da Farroupilha, a Sabinada, a revolta dos Males e a Cabanagem, entre outras revoltas. Para acabar com todas essas revoltas e acalmar o ânimo da população, os regentes vão fazer um golpe em 1840, o chamado golpe da maioridade. Com apenas 14 anos de idade, o príncipe foi aclamado imperador. Sim, uma criança de 14 anos foi aclamada como nosso segundo imperador. Dom Pedro II, então, sobe ao poder e inicia, então, o segundo reinado. O segundo reinado vai ser um período mais longo da história do Brasil Império, que vai durar de 1840 com o golpe da maioridade e terminar em 1889 com a queda da monarquia e a expulsão da família real do Brasil. Nesse período temos uma calmaria em relação aos aspectos políticos. Temos dois partidos separados, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador, só que esses dois tinham as mesmas ideias, tinham as mesmas ideologias. Segundo a visão de muitos historiadores, eles eram farinha do mesmo saco. No meio desses dois partidos estava o imperador Dom Pedro II, que mediava as relações entre eles, sempre levando para um consenso final. Eles pertenciam à elite, né, como eu já falei, tinham os mesmos objetivos, que era estar sempre no poder. É característica desse período o apogeu da economia cafeeira e o declínio da economia açucareira. Também é característica desse período os movimentos abolicionistas que crescem dentro do nosso país. Outra característica do período do segundo reinado é a chegada da industrialização e da estrada de ferro com o Barão de Mauá. Aos poucos, então, a monarquia vai perdendo força. Em 1888, em 13 de maio de 1888, acontece a assinatura da Lei Áurea. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos. E nesse momento, então, temos o enfraquecimento da monarquia, que passa a ser criticada pela elite econômica da época, que era ex-proprietários de terra, e que, esperando uma indenização após a abolição da escravidão, vão deixar de apoiar a monarquia e passar a apoiar as ideias republicanas que estavam crescendo cada vez mais em nosso país.
Assim, então, em 15 de novembro de 1889, acontece a proclamação da República em nosso país. Alguns chamam de golpe da República, né? Porque o imperador não esperava que ele fosse destituído e muito menos o povo esperava que isso acontecesse. A família real foi expulsa do Brasil e assim, então, inicia a história do Brasil República que estamos vivendo até os dias atuais. A aula de hoje termina dessa maneira. Eu espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento com essas videoaulas que eu passei para vocês, né? Como eu falei, foi a última videoaula e eu espero que vocês façam uma boa prova. Até o próximo.